Olá, telespectadores da TV Câmara Mossoró. Está no ar mais um Diálogo e Política. Você já sabe, os nossos encontros sempre às sextas, 7 da noite. E hoje a gente recebe uma convidada muito especial, né? Que tomou posse recentemente na Câmara Municipal de Mossoró. A gente pode colocar algumas imagens aí na nossa tela. Se trata de Marileide Moraes, ela que já se encontra aqui nos nossos estúdios, né, aqui ao meu lado. Seja muito bem-vinda. Obrigada, telespectadores da TV Câmara Mossoró. É um prazer muito grande para mim estar aqui com vocês. Quero dizer para vocês que estarei sempre à disposição. Bacana. Marileide, nesse primeiro bloco, né, a gente vai saber um pouquinho mais sobre a trajetória, né, dessa vereadora, que fica por 31 dias, né, mas que pode ser prorrogado, né, esse prazo. Isso. Então dá tempo de fazer muita coisa, né, de elaborar muito projeto bacana. E vamos conhecer um pouquinho da trajetória, né, como foi que começou a sua história na política, mais antes. Você é daqui de Mossoró, de qual bairro? Eu sou do bairro Alto da Conceição, nasci e me criei no Alto da Conceição. E como foi a sua convivência por ali, naquele local? Eu venho de família muito humilde. Meu pai hoje, atualmente, ele é ministro da Eucaristia da Igreja do Alto da Conceição. E ele sempre negociou com comércio, teve mercearia, então ele é uma pessoa bem conhecida, de muita referência no bairro, uma pessoa bastante respeitada, meu pai. E minha mãe também desenvolvia um trabalho na Igreja do Alto da Conceição, ela fazia parte do dízimo, né? Eles tinham todo um trabalho na Igreja do Alto da Conceição. E eu sempre cresci nesse meio de prestar serviço, de fazer alguma coisa pelo povo, pela população. E quando eu acho que quando eu tinha assim meus 30 e poucos anos já, acho que era já, foi quando eu desenvolvi um trabalho na comunidade do Bom Pastor. Eu não sei bem a idade, gente. Eu desenvolvi um trabalho na comunidade do Bom Pastor, através da primeira Igreja Batista de Mossoró, lá onde a gente teve a oportunidade de levar a escolinha dominical, onde a gente teve a oportunidade de celebrar as datas comemorativas, como o Dia das Mães, como o Dia das Crianças, presentear aquelas crianças mais carentes. E aí, me deparando com as dificuldades das pessoas, os entraves políticos que a gente via também muito lá na comunidade, eu decidi ser conselheira tutelar, porque eu ouvi falar muito bem do órgão e eu me despertei para o Conselho Tutelar. E aí, Marileide, muita gente critica a igreja, né? Acha que ali é só um local para espiritualização, né? Mas é muito mais do que isso. A igreja tem muito caráter social, né? De ajuda, de auxílio e de amparo às pessoas. Eu não vou falar em datas porque eu não recordo bem a data, mas a primeira Igreja Batista de Mossoró desenvolveu um trabalho muito bom na comunidade de Bom Pastor, o qual eu fiz parte e tive a oportunidade, eu acho que foi meu primeiro trabalho assim, muito perto das pessoas. E eu tive a oportunidade de conhecer muito além do que eu já conhecia das pessoas, principalmente das nossas crianças. E aí você criou esse vínculo, né, com a comunidade, e a comunidade também te reconheceu como uma representante, né? A partir daí eu criei esse vínculo e eu vi as necessidades e eu senti o desejo de fazer parte do Conselho Tutelar. Foi aí que tudo começou. E aí como foi essa campanha, né, essa movimentação para o Conselho Tutelar? Para o Conselho Tutelar a gente passa por um processo, né? A gente faz uma prova escrita, tem que estar apta a se candidatar. É muito importante também destacar isso para as pessoas, porque muita gente desconhece, né, o processo de eleição do Conselho Tutelar e acha não, que é só se candidatar, mas tem que ter ali um prévio conhecimento, né? Tem que estar apto, tem que fazer uma prova, principalmente sobre o que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente faz uma prova, depois da prova, você foi aprovado, aí você vai para a aprovação do público, você vai para ser votada. Então eu tive 2 mandatos consecutivos no Conselho Tutelar, na 34ª Zona de Mossoró. E aí, Marileide, por lá, imaginei que você passou por situações muito extremas, né? Afinal de contas, é ali uma instituição para resguardar os direitos da criança e do adolescente, né? Isso. E que são muito violados, infelizmente, principalmente pelos familiares, né? Infelizmente, são poucas as pessoas que conhecem realmente o trabalho do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é um órgão de garantia de direito, mas para muita gente eu tive a oportunidade de ouvir, quando eu fazia parte do Conselho Tutelar, que o Conselho Tutelar era um órgão para passar a mão na cabeça de menino ruim, como eu ouvi de muitas pessoas quando eu estava ministrando palestra. E não, gente, o Conselho Tutelar é um órgão de garantia de direito em geral. É garantia de direito na saúde, na educação, no esporte, no lazer, em geral mesmo. E por muitas vezes, quando atuava quanto Conselho Tutelar, eu fui acionada na noite, na madrugada, para ir aos hospitais, para garantir o direito daquela criança que estava precisando de um determinado procedimento e a atual gestão ou o hospital, alguém estava violando o direito dessa criança.
Então, aí a gente tinha que acionar o Ministério Público, a gente tinha que provocar as redes e tudo para tentar garantir o direito. Isso tudo parte do Conselho Tutelar. E, Marileide, tem que ser um trabalho muito humanizado, né? Porque lidar com crianças e adolescentes é complicado, ainda mais com situação, né, de violações constantes. Precisa amar. Precisa amar, é um trabalho que você lida com vários perfis de família, né, de todo tipo, e você precisa amar para poder correr e garantir o direito daquela criança. Tentar garantir, porque não é fácil. E aí, nesses seus 2 mandatos, né, quais as ocorrências mais comuns que aconteciam? O que mais mexia comigo, na verdade, era o abuso sexual, né, que a gente sabe que é uma realidade que infelizmente existe. E eu também sofria muito com os maus tratos dos nossos pequenos abandonados, sabe? Mexia muito comigo, os maus tratos de criança, para mim, é o que mais mexia comigo. E aí, o trabalho de vocês acontecia em conjunto com alguns órgãos, né? Vocês iam para as ocorrências, não iam sozinhos, né? Tem que ter a polícia acompanhando, como é feito esse trabalho? Não, o Conselho Tutelar trabalha sozinho, é um órgão independente, nesse sentido. A gente só tem uma vez por ano, numa campanha 18 de maio, que a gente desenvolve um trabalho realmente com a polícia militar, com a polícia ambiental, com a federal por muitas vezes, mas a gente conta com apoio municipal mesmo. Os motoristas da gente, do Conselho Tutelar, hoje também, atualmente, também ainda eu não faço mais parte, mas eu sei que é um órgão vinculado ao município, então o motorista é do conselho, da prefeitura e presta serviço ao Conselho Tutelar. E aí a gente teve lá na Câmara recentemente, a gente sempre tem uns debates lá na Câmara, né, voltado à proteção da criança e do adolescente. A gente teve recente também sobre a adoção, né, que é quando a família é desinstituída, né, não é controle a palavra certa, mas é da guarda da criança, não é? E aí esse processo todo também envolve o Conselho Tutelar, não é? É porque, na verdade, tudo começa, o Conselho Tutelar é a porta de entrada de tudo. Quando a criança se afasta, que é a maior violação do direito, a gente diz que que você precisa se distanciar da sua família. Mas tem momento que realmente tem que ser retirado da família e participar fazer parte de um órgão de acolhimento. Mas tudo isso aí existe um processo, um acompanhamento, com assistente social, com psicólogo, Ministério Público, a Vara da Infância. Todo mundo acompanha, só vai para a adoção quando não existir de jeito nenhum a possibilidade de voltar para o seio familiar. Tá aí, esse trabalho é importantíssimo, né? Importantíssimo. E aí você também passou pela Casa de Acolhimento Natália de Melo Alves, né? Isso. Que é também um trabalho bem, como é que eu posso falar? Você precisa de muita humanização também para lidar com a violência contra a mulher, não é? Porque, afinal de contas, mexe com a gente, né? Principalmente nós, mulheres, né? Principalmente nós mulheres, e o Conselho Tutelar, o fato de eu ser mãe, mexe muito comigo. E a Natália de Melo Alves também, tive a oportunidade de passar 2 anos. Eu acredito que hoje é uma casa que muita gente de Mossoró ainda não conhece, mas nós temos a Casa de Acolhimento a mulheres vítimas de violência. E eu tive a oportunidade de passar 2 anos lá, tive a oportunidade de aprender muito com as mulheres vítimas de violência, as mulheres que estão ali buscando uma oportunidade para retomar a sua vida, para viver sem ameaça, para viver sem agressão. E a gente se sensibiliza muito com essas mulheres. E todas que passaram, que eu tive a oportunidade de conviver, de conhecer, eu abracei muito, e eu sou muito esse lado do trabalho humano. E aí, justamente isso, tem muita gente que desconhece, né, o trabalho feito por lá. Então, para as pessoas que estão acompanhando, que não conhecem, né, em que casos essas pessoas podem acionar esse órgão? Na verdade, tem que procurar a Maria da Penha, né, tem que procurar... Faltou agora o nome da guarda. Da guarda municipal? Não, a guarda... Da Patrulha Maria da Penha. Da patrulha. Tem que procurar a patrulha, porque o endereço a gente não divulga, é um endereço totalmente sigiloso. Sim. Justamente para garantir a segurança, da segurança delas. A gente não divulga esse endereço, mas pode procurar a patrulha, que a patrulha vai desenvolver esse trâmite e vai levar ela para a nossa casa. E aí as mulheres que chegam lá, né, depois desse passo a passo, são mulheres totalmente, né, a gente imagina que destruídas, vulneráveis, destruídas emocionalmente, sofridas, né? São sofridas. Mas lá a gente tem todo um trabalho, a gente faz aquele acolhimento, a gente procura transmitir para elas o máximo que nós temos de segurança e acolhe, elas passam por sessão de psicóloga e elas saem realmente, é uma vitória quando a gente vê elas se desligar da casa. E é muito bacana também de fazer o alerta para quem está em casa, que a violência ela não é só física, né? Não. Ela pode ser psicológica, ela é moral, ela é sexual. Então, se detectou algum desses fatores, né, procurar os órgãos competentes, né, Tem que procurar, não adianta adiar não, porque não tem jeito. Quando acontece, uma vez acontecido,
pode procurar, porque você vai só se submeter a uma segunda, uma terceira e uma quarta vez, infelizmente. Tá aí, fico alerta. Bom, o assunto tá bem bacana, né? A gente conheceu um pouquinho mais do perfil de Marileide Moraes, né? Vereadora recém-impossada da Câmara Municipal de Mossoró. E no próximo bloco a gente conversa um pouco mais justamente sobre essa posse, né? Como foi a chegada, como é que está sendo a ambientação lá na Câmara Municipal de Mossoró. Então não saia daí que a gente volta já. Prepara mais lugar na mesa. Chama a família para contar histórias no sofá. Avisa em casa que a gente tá voltando. Voltando para ser abrigo e cuidado. Voltando para ser o seu lar. O governo que cuida de quem mais precisa voltou. E com ele, o Minha Casa Minha Vida, o maior programa habitacional do país. De volta para as famílias que mais precisam. Brasileiros e brasileiras que estavam abandonados. É a volta do sonho, de poder dizer, essa casa é minha. E é muito mais. É a volta para unir obras e empregos, famílias e lares, país e desenvolvimento. É crescimento para a economia. O Minha Casa Minha Vida é um dos programas que mais geram empregos para o Brasil. É um dos instrumentos mais importantes para reduzir o déficit habitacional do país. E esse grande retorno vem acompanhado de novidades. O Minha Casa Minha Vida volta ainda melhor. Agora, famílias em situação de rua também serão atendidas pelo programa. Mais brasileiros serão beneficiados com as faixas de renda atualizadas e aumento do incentivo. Agora, as modalidades de locação social e moradia urbana usada também serão incluídas e os empreendimentos estarão mais bem localizados, mais próximos de comércios, serviços e equipamentos públicos. Por fora, casas com mais infraestrutura ao redor e por dentro, mais cuidado. As moradias irão contar com uma série de itens que vão garantir mais conforto. O Minha Casa Minha Vida voltou para retomar obras paradas. Até 2026, a meta é contratar 2 milhões de moradias. Voltou para a vida dos brasileiros em um novo momento de país. Se nós já tínhamos orgulho de ter construído esse programa, vamos ter ainda mais orgulho de reconstruir a esperança das nossas famílias. Minha Casa Minha Vida. Minha casa de volta para a minha vida. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Este é um chamado para nos unirmos contra o ódio espalhado pelas fake news, informações falsas que podem destruir a democracia e, mais do que isso, destruir famílias, reputações, vidas. E se a vítima fosse um amigo, sua filha? E se fosse você? Acesse gov.br/Brasil contra Fake. É hora de frear o ódio, parar de repassar informações falsas, checar cada fato e sua fonte. Porque quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Essa mensagem diz respeito a você que rala, que se dedica e quer um Brasil melhor. Um Brasil que respeite a sua força e capacidade de liderar e produzir. Que respeite o seu direito de ir e vir sem medo. O seu direito de se sentir segura e acolhida para seguir em frente. E que entende que esse respeito precisa ser exercido e defendido todos os dias. Só teremos um Brasil melhor com respeito às mulheres. Brasil, União e Reconstrução. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Diálogo e Política. Hoje a nossa entrevistada é Marileide Moraes, ela que é vereadora recém-impossada, mas como a gente acompanhou no primeiro bloco, já passou por diversos órgãos, como o Conselho Tutelar, como a Casa de Acolhimento Natália de Melo Alves, né, com um trabalho bem bacana, próximo às comunidades, né, às pessoas. E aí, queria que você falasse um pouquinho sobre essa chegada na Câmara, né, como foi a ambientação por lá, como foi a posse, na cerimônia de posse. A gente viu que você estava bem emocionada. Tá. Bem antes mesmo de falar sobre a posse, eu queria destacar uma das situações que eu vivi no Conselho Tutelar. Que eu tenho o meu Instagram, quem quiser a gente pode estar deixando aqui o endereço do Instagram, e lá você vai ter a oportunidade de conhecer alguns depoimentos de pessoas que me conheceram no período que eu atuava como Conselho Tutelar. Como uma situação de uma família que eu fui até essa família numa situação de evasão escolar, e ao me deparar com essa família eu encontrei uma mãe com 5 crianças morando embaixo de uma lona. Então aí, nesse momento, nesse contato, me emocionei muito e cheguei em casa, conversei com minha família, com meus amigos mais próximos e fui além do Conselho Tutelar. Eu fui um lado humano
né? Eu me identifico muito nessa causa de querer, de poder ajudar o próximo. E eu consegui, através dos meus amigos, da minha família, a gente conseguiu levantar a casa dessa família. Então, no meu Instagram, vocês podem encontrar lá o depoimento dessa família. Ela fez questão de participar da minha campanha para mostrar que realmente eu tinha um trabalho, né? Um trabalho muito, muito humano com pessoas que eu tive a oportunidade de chegar junto e de ajudar. Então, é aí que aconteceu de eu ter os meus 532 votos. Eu era anônima, né? Muita gente nem me conhecia, mas a gente teve uma campanha bem difícil, mas a gente teve aquele trabalho bem muito antes mesmo de eu decidir sair candidata a vereadora. Então, quando as pessoas perguntarem quais os seus projetos, você tem muito a dizer, né? Tenho muito a dizer porque eu tive muita oportunidade. Quando eu sentei com a minha equipe para a gente organizar os meus projetos de campanha, eu tinha muito o que fazer. Não, você tem que escolher uma coisa ou outra. Então, eu priorizei realmente algumas coisas, mas eu tinha muitos projetos. 31 dias não vai dar para mim começar, mas eu confio no vereador Genilson Alves, que mesmo eu iniciando, ele vai dar continuidade aos meus projetos. Vereadora, e tem outras histórias, por exemplo, de outros projetos que a senhora também elaborou enquanto estava nesses outros órgãos? Tem, eu dei muita ênfase à educação e à criança. E assim, a gente agrega muito uma coisa com a outra. Um dos meus projetos que eu levanto muito essa bandeira é a elaboração de cardápios de merenda para criança que tem diabetes, que são hipertensos, que tem obesidade, porque eu acho que não podemos esquecer que existem essas crianças que são diabéticas, existem essas crianças que têm obesidade e existem essas crianças que são hipertensas. Então tem que ter um olhar sensível, tem que ter essa elaboração de cardápio e a gente tem que cuidar dessas crianças também dentro das creches. Sim, tá aí. Mais um projeto também muito bacana. Tem que ter cuidado com a alimentação, sim, nas escolas, principalmente para essas crianças, né? Que tem que ter todo um cuidado especial com a saúde, né? E até então eu desconheço se esse projeto já existe em andamento na casa, né? Eu desconheço, eu acho que não, ele não existe ainda. E vamos falar sobre a posse, né? Você quer saber sobre a posse? Sim. Eu fui muito bem recebida na casa, né? Na Casa Legislativa, gostei muito, fiquei muito surpresa com a recepção, inclusive. Né? Eu não esperava, porque eu já tive a oportunidade de ver alguma posse de suplentes, eu achei uma coisa bem rápida, mas a minha foi muito boa, achei muito importante a forma que eles me receberam, fiquei bastante à vontade, eu quero parabenizar a Câmara dos Vereadores de Mossoró, gostei muito e estou me sentindo em casa. Que pena que é apenas 31 dias, mas que vamos, com a ajuda dos senhores vereadores e vereadoras de Mossoró, vamos fazer acontecer nesses 31 dias. E aí eu soube que a senhora cogitou até de não assumir, né? Por quê? Explique para quem está em casa. Na verdade eu cogitei porque no momento da notícia eu não estava no meu estado, eu estava no Rio Grande do Sul, meu filho mora lá, e eu estava lá passando um período com ele, então eu tinha pouco tempo para chegar até Mossoró e eu fiquei, meu Deus, será que vai dar certo e tudo? Porque na verdade eu já tinha descartado essa possibilidade de assumir. Outros projetos, né? Outros projetos na minha vida já estavam em andamento. Mas enfim, eu não poderia deixar de assumir, porque seria um egoísmo da minha parte, porque esse sonho era muito mais da minha mãe do que meu, e eu não poderia ser egoísta de não deixar ela ter esse prazer de ver a filha dela na Câmara dos Vereadores, que era um sonho muito grande dela. Vi que a senhora falou sobre a história da sua mãe, né? Ela acompanhou a senhora durante a trajetória da campanha, né? E infelizmente não pôde estar lá no momento que a senhora assumiu o mandato, né? Isso, minha mãe participou da minha campanha, ela fez parte, mesmo com as limitações dela, mas ela sempre nos acompanhou, participou. A gente tem algumas imagens no Instagram que tem a participação dela, desde do lançamento de campanha, nas minhas carreatas, ela fazia questão de estar lá vibrando, estar segurando uma bandeira, E tudo que aconteceu, ela fez questão de acompanhar por perto, e as palavras dela eram que ia ver a filha dela no trono. Ela chamava que quando eu ganhasse, ela ia ver a filha dela no trono. Essas eram as palavras dela. Então eu não poderia deixar de homenagear minha mãe, onde quer que ela esteja, para ela ver a filha dela realmente no tão trono que ela chamava, né? Muito bacana saber um pouquinho mais dessa história, né, por trás. E aí lá na cerimônia, né, muitas pessoas, a casa estava lotada, né? Foi um momento rápido, como a senhora falou. A senhora falava também que preparou um discurso muito mais longo do que pôde no momento, né? Mas a senhora tem esse mês para poder se organizar lá. Fica lotada no gabinete do vereador Genilson Alves, né? E a senhora também falava um pouquinho das bandeiras de luta, né? Que é basicamente em prol da criança e do adolescente, mas tem muito mais por trás dessas bandeiras de luta, né? Graças a Deus nós estamos contando com a participação do povo.
Toda hora a gente recebe uma mensagem de uma pessoa de um bairro, de determinados bairros, pedindo uma ajuda para interceder para falar sobre uma praça que está precisando de reforma, um poste que está apagado, um calçamento que está precisando ser reconstruído. Então, assim, graças a Deus, eu estou tendo a oportunidade de ter essas informações até a mim, porque não temos muito tempo para identificar essas situações, mas eu peço à população que nos ajude mesmo, que traga mesmo demanda, que a gente vai fazer questão de correr atrás nesses 31 dias, o máximo que a gente pode para a gente fazer e tornar o nosso mandato produtivo, sim. E a senhora é filiada ao PROS, né? Como é essa sua relação com o partido aqui em Mossoró? Não, na verdade eu me filiei ao PROS pouco tempo antes da campanha, porque eu tinha alguns projetos políticos, mas eu não tinha interesse em me candidatar realmente em 2020. Eu acho que era um projeto bem mais distante e aconteceu algumas coisas e eu me candidatei em 2020. Eu não tinha muita esperança, porque foi um momento bem difícil de pandemia. E a gente tinha muitas limitações, muitas dificuldades financeiras, a gente não teve muito como correr atrás do eleitor, muita gente não teve a oportunidade de conhecer Marley de Moraes. Então, assim, que esses 31 dias eu possa ficar mais perto das pessoas, que as pessoas possam conhecer um pouco mais da minha pessoa, né? Eu desenvolvi vários trabalhos, como eu já falei, eu sou graduando em serviço social, é uma coisa que eu gosto muito daquele trabalho, eu gosto muito de lidar com pessoas, eu gosto muito desse lado humano, de trazer esse lado humano para o nosso trabalho. Então, fica aí um pouco de informações sobre a pessoa de Marley de Moraes. E aí a gente teve, né, a perda do mandato da vereadora Larissa Rosado, que juntamente com Marley de Cunha e Carmen Júlia faziam ali a bancada feminina da Câmara, né? E a senhora vem agora para somar essa bancada, também é uma responsabilidade, né, representar aí o eleitorado feminino, né? Uma responsabilidade muito grande, né, já tendo em vista que a nossa maioria é homens, né? Nós só temos duas agora 3 vereadores em Mossoró. Mas eu acredito que a minha chegada vai contribuir muito. Nós vamos, se Deus quiser, ainda mais ser mais forte, representar as nossas mulheres e contribuir e crescer ainda mais o lado feminino no meio político da nossa cidade. E nós precisamos, né, apesar das cotas, né, que é aí um incentivo para que as mulheres participem mais, mas ainda assim, né, de 23 vereadores, apenas 3, então é um número bem pequeno, né? Apesar que nós temos muitos vereadores que gostam de trabalhar, que estão aí para vestir a camisa, eu parabenizo. Tenho tido a oportunidade de conhecer de perto os nossos vereadores e eu tiro o chapéu para muitos dali, mas o número de mulheres é muito pouco e eu acho que as mulheres precisam sim ter peito e enfrentar mesmo a política e ir nos representar mesmo. Sabe? A gente tem que enfrentar e não existe a mulher só pode ir até ali não, a mulher pode ir onde ela quiser. Então nós mulheres temos que ir para a política sim, temos que fazer parte, tem que ter um pouco desse olhar sensível que a mulher tem. E aí nos primeiros contatos lá na Câmara, a senhora já tem uma aproximação de algum parlamentar em específico, ainda está se aproximando dos que estão, conhecia algum parlamentar antes? Na verdade, eu tive a oportunidade de conhecer alguns, né? Não tive muito contato, mas eu já tinha tido contato com Marley de Cunha, já tinha tido contato com Carmen Júlia. Inclusive, a vereadora Carmen Júlia, votou em mim para Conselho Tutelar e em alguma das minhas candidaturas, né, das minhas eleições. Mas eu tive um contato bem bacana agora, assim que eu cheguei, com o vereador Isaac da Casca, eu gostei muito dele. Zé Peixeiro também, eles são muito mesmo amigos, chegaram junto, estão sempre perguntando o que a gente está precisando. E teve outros também, como o Tony Cabelos, que eu já conheço a história do Tony Cabelos, é um vereador que eu gosto muito, me identifico. Tem uma história muito bacana, Tony também. Me identifico muito com a história do Tony Cabelos, tiro o chapéu para ele, gosto muito dele, conheço a família, conheço a realidade dele. E tem outros também, o Osaniel, tem Raério, tem Ricardo Dodoca, que é do meu bairro, que eu também já conhecia. Tem muitos lá, o professor Francisco Carlos, que para mim também é uma referência política. Conheci agora por último também Pablo Aires. E são muitos. Citar nome é esquecer de algum. Mas eu estou bem feliz, porque eu fui muito bem recebida, principalmente pelos vereadores de Mossoró. Bacana. Eles são muito bacanas mesmo. É muito importante se sentir confortável, né, num ambiente de trabalho para que as coisas fluam, né? Estão sempre perguntando se eu estou com alguma dúvida, se eu estou com alguma dificuldade, se eu estou precisando de ajuda. Eu não sei se é de acordo com sua cadeira, né, sua bancada, e quem fica sempre ao redor é quem se identifica mais. Então, aqueles que estão perto de mim estão sempre lá perguntando se eu estou precisando de alguma coisa, perguntando se está tendo alguma dificuldade de manusear os meus pontos, minhas coisas, mas está dando tudo certo. E aí eu não posso deixar, só para finalizar, não posso deixar de perguntar
uma dúvida de muitos telespectadores, né? Acho que todo mundo pergunta, a senhora já está cansada de responder, se existe um posicionamento mais tendencioso a continuar na situação, oposição, ou a senhora está tranquila ali num posicionamento neutro, seguindo que o vereador Genilson, né, deixou ali disponível? Eu recebi muito essa pergunta, não foi nem só uma vez, foi várias, mas eu continuo com a mesma resposta. Eu só tenho 31 dias, eu estou no mandato interino e o meu lado é o lado do povo. O que vier do executivo estará sendo analisado e votado a favor do povo. A minha resposta é essa. Muito bom. Uma participação consciente, né, nas decisões da casa. Isso. Muito bacana. Então tá aí para você que não conhecia a vereadora Marileide Moraes, um pouquinho de sua trajetória, da sua caminhada, né, do seu trabalho. E aí eu quero deixar o espaço aberto para que a senhora também deixe seu recado para o nosso público e também aproveitar para convidá-la para vir mais vezes aqui para o nosso programa. Com certeza estarei à disposição de vocês e de mais equipes de TV e de reportagem, eu estou à disposição. Apesar de que eu tenho poucos dias, terei poucas oportunidades, mas eu estarei sim, e eu acho que essa é uma grande oportunidade para que o povo me conheça realmente, né? Para que as pessoas entendam quem é Marileide Moraes, de onde eu vim, o que eu faço e o que eu gosto mesmo de fazer. E eu quero agradecer novamente, primeiramente a Deus, que Deus, acima de tudo e todas as coisas, é quem tem feito tudo para que tudo aconteça. Eu quero agradecer a Deus por tudo, por essa oportunidade. Quero agradecer os 532 votos que eu tive, que não foi fácil, mas que foram amigos fiéis. Quero agradecer uma equipe maravilhosa que eu tive, que foram para a rua junto comigo, no momento de pandemia. E eu não posso deixar de agradecer a minha filha maravilhosa, Eduarda, que é quem esteve ao meu lado, juntamente com o namorado Railton, e meus outros filhos, meus irmãos, meu pai, minha família, minha mãezinha, que hoje não está mais aqui. É muito agradecimento. Eu tive uma campanha bem bonita, bem bacana. Se você for no meu Instagram, você vai lá nos destaques eleições, você vai ver como foi a trajetória da minha campanha. Inclusive, minhas músicas, muito linda, foi meu pai que fez. Meu pai que fez as minhas músicas baseadas no meu trabalho. Inclusive, as minhas músicas falam do Conselho Tutelar. E é bem bonito. E eu convido vocês para visitar o meu Instagram e conhecer um pouco mais de Marileide Moraes. Recado dado aí para os nossos telespectadores. Muito obrigada pela presença. Obrigada a você pela oportunidade. E você já sabe, né? Você acompanha não só o trabalho da vereadora Marileide Moraes lá na Câmara, mas também o trabalho dos outros 22 vereadores pelo canal 23.2 da TCM e também pelo canal 2 da Telecab. Perdeu a nossa programação ao vivo? Não se preocupe. É só buscar por TV Câmara Mossoró no YouTube e ficar por dentro de tudo o que acontece no Poder Legislativo e também aqui nos nossos estúdios. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo encontro.